Meus amigos do Teatro Substancial, mais uma vez a gente aqui, juntinhos nesse espaço, nessa caixinha virtual que nos permite estar cada vez mais próximos, cada vez mais juntos, em momento em que a gente enfrenta talvez o maior desafio da humanidade dos últimos tempos, tá bom? Então é com muita alegria que eu sempre venho aqui tentando trazer para vocês algo de validade, algo de... O quê? Luciano! Debruniera, é isso? Seja bem-vinda também, beleza? Rapaz, Luciano, sabe o que nós vamos fazer uma live hoje? Paz e bem, irmã! Paz e bem! Nossa, que responsabilidade, já comecei a suar. Luciano e Karine numa mesma live é demais pra mim, né, gente? Aí vocês estão diante de um caipira aqui, cara. Vou ter que caprichar, não vai ser fácil não. Vamos tentar, né? Mas olha só, Andresa, obrigado, Andresa. Seja bem-vinda, viu? Ô Lu, eu tava aqui pensando, afinal de contas o assunto hoje é recomeço, e eu fiquei tentando pensar aqui, né? Como introduzir essa live hoje, como é que eu prepararia essa live para nossa amiga Lúcia vir conversar com a gente, Lúcia Helena, que é uma pessoa extraordinária, inteligentíssima, dentro da área da educação. Para mim foi um grande exemplo, sabe? Aquela referência que você segue, que você olha e fala, caraca, né, meu? Que personalidade, que organização, que foco, né? São questões assim que eu, enquanto artista caipira que sou, olhava tudo aquilo, aquela organização, aquela coisa toda, eu falava, caraca, quando eu vim parar, rapaz, eu tô danado aqui. Mas ela sempre foi muito carinhosa, sempre, oi Jennifer, sempre muito carinhosa, sempre muito cuidadosa, sempre auxiliou muito, né? Então, agradeço imensamente o tempo que Lúcia esteve com a gente lá no externato, e vamos que vamos. Lúcia, minha irmã gêmea maravilhosa, pois é, Karine, irmã Karine, é isso aí, querida. Lúcia tá aqui com a gente hoje. Bom, e como é que foi que eu pensei, Luciano, da gente começar essa live hoje? Sabe aquela música do Djavan que é assim, ó? Só eu sei as esquinas onde passei, só eu sei, sabe lá o que é não ter e ter que ter pra dar, sabe lá. Você, Luciano, não sabe que você é muito moleque ainda, rapaz. Mas o velho Tarso aqui com seus quase 5.0, mano, foram muitas as esquinas, hein? E muitos os recomeços. E é isso que a gente vai conversar com a Lúcia hoje, com muita alegria. Deixa eu ver se a nossa convidada já chegou. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não, ela ainda não chegou. Então, vamos que vamos conversando nós aqui. Pois é, Lu, não é linda essa música? Essa música é maravilhosa, cara. É maravilhosa. Djavan, por sinal, Olá, Wellington, seja bem-vindo. O Djavan é um dos poetas, nem falo compositor, cara, é um dos poetas que eu mais admiro. Eu acho simplesmente... Olá, Marcos! Eu acho ele Nossa Senhora, maravilhoso, um poeta simplesmente fantástico. E é nesse clima de poesia, com introdução semitonada do seu amigo aqui, cantando Djavan, a gente chama ela, Lúcia Helena, para falar com a gente sobre recomeço. Vamos nessa? Lúcia, bem acompanhado. Vamos lá. Lúcia? Aê, moleque! Tudo bem? Bem-vinda! Tudo jóia? Tudo jóia, uma honra imensa te receber aqui. Esse espaço Honra minha. Foi criado com o intuito, né, com a prepotência, olha só, foi criado com a prepotência de trazer assuntos relevantes, de trazer conteúdo legal. Olá, Calango Garcia, Aparecida, para que a gente pudesse... Aparecida é minha tia. Ah, é? Tudo bem, tia? Oi, Mi. E a ideia era essa, de abrir um espaço, e até quando a intenção era essa mesma, né? Até quando as redes sociais serão utilizadas para trazer assuntos irrelevantes, questões superficiais,
Sei que existe um monte de gente que já faz um trabalho bacana nas redes sociais, mas Sim. mesmo assim eu me atrevi. Falei, não, eu vou abrir um espaço, né? Eu, enquanto artista, um pretenso educador, então eu falei, não, vamos lá, vamos colocar a cara a tapa e chamar pessoas que realmente têm algo para dividir com a nossa comunidade virtual, com a nossa comunidade presencial e tudo mais. E eu fiquei imensamente feliz quando comecei a te ver nas redes sociais, esbanjando simpatia, beleza, inteligência. Eu falei, olha só, tá marrenta, minha amiga tá marrenta, gente. E aí, né? Calango, top demais é você, meu querido. O tema é muito top, olha aí, ó, isso mesmo. O tema é maravilhoso. E a Lúcia é do tipo da mulher direta, ela vai ao assunto mesmo, ela não tem medo, ela vai para a conversa, ela chama para chincha. Então, é bem que a gente está aqui hoje para ouvir tudo que ela tem para nos dizer, porque ela recentemente viveu um grande recomeço e já deve ter vivido outros recomeços pela vida fora. Sim. Mãe de 3 já, ô Lúcia? 4? Bem-vinda ao clube, eu também tenho 4. E é assim, eu imagino... Eu tenho 7, na verdade, né, Tárcio? Oi? Eu falo, eu tenho 7, né? Certo? Porque... Você quer que eu ponha o fone? Tá bom, meu som? Ótimo, o som tá ótimo. Então tá bom. Então não vou pôr fone nada, Não. porque fica aquela coisa incomodando. Então, eu tenho 7, eu tenho 3 no céu, nós temos, né? Eu e o Wellington, porque eu tive abortos espontâneos, né? Um antes o meu primeiro bebê, né? E depois do Pedro, o meu mais velho, que tem 15, nós ficamos grávidos de gêmeos, mas também foram para o céu. Então, nós temos esses 3 anjinhos lá. Olha. E temos os nossos 4 aqui. Pô. Pedro, Henrique, Alice e João. João tá com quantos anos? João tá com 4. Se Deus quiser, ainda vai Tá com 4, com esperteza de nem sei quantos anos, assim, porque ele veio mesmo. Ele já toma... Pois é. Eu falo que o Pedro, o Deus me enganou a gente, assim, mandou o Pedro primeiro, né? Muito, assim, calmo, lógico que tinha aquelas inseguranças, né, de mãe de primeira viagem, de pai de primeira viagem, mas o Pedro foi uma criança, assim, que tranquilo, assim, sabe? Sim. E aí depois veio o Henrique, já um pouco mais trabalhoso, no sentido de que o Henrique mexia muito nas coisas, ele é um sanguíneo, né? Sanguíneo é bem curioso, cheio de criatividade. Você é professor dele, você sabe. E aí, trabalhoso, mexia em coisas perigosas. E depois veio a Alice, que é aquela coisa mulher, né? E filha de quem é. E o João, que veio assim mesmo, né? Para falar, olha... Fui enganada, né? Por último veio o que mais, assim, exige, a gente já tá meio velhão, sabe, Tarso? Então, tem que ter filho novo mesmo, porque depois que a gente tá mais velho, vai ficando mais difícil, né? Eu vejo o Davi aqui em casa, eu pego ele no colo, já começa a hérnia de disco latejar, sabe? Então, Sei. Mas sei bem. Alice eu converso com ela em sala de aula, é você pequenininha, né? É uma Lucinha, né? Muita gente fala, muita gente fala. Adoro. Que a Alice tem. Todos os dois. O Henrique é muito artístico, você sabe disso, né? Ele tem uma via artística muito forte, e que se ele quiser ou não explorar, a gente vai ainda ver, mas que isso está nele e ele vai utilizar isso, seja em que profissão que ele tem, isso a gente percebe, né, nítido, né? Muito observa isso nele. Mas vamos lá, amiga. Eu iniciei até cantando a minha live aqui hoje, pensando nesse assunto. Djavan. Que eu acho tão poderoso isso, né? Porque nós percebemos, principalmente antes se percebia muito nos mais jovens, né? Hoje a gente se percebe praticamente na humanidade toda. A humanidade tem muito medo, já não é nem medo de recomeçar, é medo de começar. Nem recomeçar ele não quer enfrentar, ele já quer começar. Então, ontem eu comentei numa live que eu falava sobre o que foi que eu falei, meu Deus? Sobre... Oh, meu Deus. Ontem você falou da culpa. Você falou da culpa ontem. E eu citei isso lá. Por quê? Me preocupa muito um planeta que só no Brasil já se aumentou do ano passado para cá 40% no consumo de tarja preta,
de ansiolíticos e outros remédios aí, que são remédios, na verdade, para te colocar numa situação de superfície, né? Ele dá aquele baque e você não enfrenta mais nada, é o paliativo, né? Você parou de tomar, o problema volta. E eu percebo isso assim, isso está cada vez mais jovem, né? Cada vez mais jovem. O mundo hoje é um lugar onde as pessoas fogem muito da realidade, seja nas redes sociais, seja através do vício, seja através de qualquer outra coisa, drogas lícitas e ilícitas. A gente está sempre em fuga da realidade e uma sanha de satisfazer os desejos, né? Esses desejos imediatos, essas coisas que a gente sabe que é bastante efêmero e tal. Nada de construir. As pessoas não estão confiando em construir mais nada. As pessoas não olham para o alicerce da casa. As pessoas estão querendo começar já pelo telhado. Então, Lúcia, daqui para frente é com você, minha amiga. Fala para a gente um pouco sobre esse recomeço. Você pode usar a sua própria história para retratar para a galera que está aqui nos assistindo. E fala da sua visão, né, da visão dentro daquilo que você está trabalhando hoje. Qual a sua visão? Por que o mundo está assim? Por que nós, enquanto educadores, também temos que procurar estar cientes disso, né? Então, dá um toque para a gente aí, amiga. Então, Tarsi, você falou assim, que são vários recomeços, né? Que, na verdade, a gente passa na vida. Eu acho que todo dia a gente pode encarar como um recomeço. A gente não precisa, né, ficar refazendo as coisas, principalmente aquilo que não te trouxe nada, não te acrescentou. A gente tem que fazer sempre novas tentativas, né? Mas existem alguns recomeços, assim, que a vida nos pede, que realmente são aquelas rasteiras mesmo que a vida nos dá, né? E o que eu pensei, assim, de falar foi em relação realmente a essa mudança brusca que eu tive na vida no final de 2019, depois de 20 anos trabalhando com educação, que foi aquilo para que eu me preparei, né, para trabalhar, e tinha um envolvimento muito grande mesmo com tudo que eu fazia, né? Trabalhava com gente, né, Tárcio? Então, quando você trabalha com gente, você se envolve, né? E com alunos, mais ainda. Então, tanto como professora, por 10 anos, depois na coordenação, que aí você amplia até o seu leque de relacionamento dentro da escola, porque você começa a ter um atendimento mais constante das famílias, né, com as famílias, você tem um contato maior com a gestão, né, porque você faz parte aí já do plano de gestão da escola, você começa a ter contato com pessoas de editoras, né, então, isso, assim, o professor, ele fica mais ali com o aluno e a coordenação, né, e a direção nas reuniões que se fazem, mas quando você está na coordenação, realmente você amplia o seu leque de relacionamentos, e com todos eu me envolvi muito, né, então, até aquele momento eu costumo dizer que os meus planos e os planos de Deus para mim, parecia que eles estavam assim, né, na mesma direção, aquele trem indo naquele trilho, e de repente o trem descarrilhou, né, então, aquilo que era o meu plano, divergiu ali do plano de Deus para mim, porque eu acredito nisso, né? Então eu sei que tem pessoas que veem de diversas maneiras essas mudanças que acontecem na vida, mas eu vejo desta forma, né? E aí eu me vi numa situação, veja só, Tárcio, eu namorei 12 anos, eu e o Wellington, né? Então eu queria me casar, né? Você namora 12 anos, vai pra largar, né? Eu sempre pensei em me casar, e tinha aquela coisa de, eu vou ter 2 filhos. Não, porque um não é legal, porque minha mãe é filha única, a vida inteira falou para eu não ter um filho só, que é muito ruim ser filho único, e aí então eu quero ter 2, para não ficar... E aí, de repente, as coisas foram mudando, né? Então, outros planos foram sendo colocados para a gente, e nós fomos encarando, né? Mas eu nunca tinha pensado em ficar em casa, entendeu? Sempre pensei em conciliar casa e o meu trabalho fora de casa, né? E de repente eu estava nessa situação. Eu também nunca, assim, não era aquela pessoa, eu vou trabalhar com a educação o resto da vida. Porque, não, eu até pensava, se acontecer algum dia de eu não estar mais na educação, eu posso cantar na noite, eu posso ser vendedora de loja que eu fui, eu acho que eu me recoloco no mercado, né? Mas assim, ficar em casa, cuidando da família, do marido, dos filhos, era uma coisa que eu não havia pensado. Embora eu tenha uma família numerosa,
né? Para os tempos atuais, então, é quase uma loucura, né? As pessoas acham que a gente é corajoso por ter 4 filhos, né? Você também deve ouvir isso. Nossa, você tem 4, como você é corajoso, né? E aí eu tenho amigas que têm 6, eu conheço pessoas que têm 15, né? Mulheres da minha idade que têm 7. Então, assim, isso não é uma questão de coragem, é uma questão realmente da visão que você tem das coisas, né? Eu acho lindo, na verdade, família numerosa. Enquanto são pequenos, dá um trabalho lascado, né? Agora mesmo estava na correria ali limpando o xixi do João em lugar errado. Mas depois você tem aquela família, meu marido é uma família muito grande, eles são em 7 irmãos, então você vê aquela reunião de família, é sempre uma festa, porque é muita gente, né? E muito gostoso, assim, na minha percepção. Então, assim, eu tive essa mudança e no começo, Tarso, até absorver foi muito difícil, né? Até porque eu tinha um envolvimento com as pessoas, né? Posso abrir um espacinho? Porque Claro. é legal você falar do começo, né? Do começo do recomeço. E eu ia mesmo pedir para que você falasse, porque assim aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você, e as pessoas passando por isso, ou melhor, tendo referências, vão entender que isso é natural, porque algumas pessoas acham que é só eles e tal. Você também viveu um período do luto? É um luto, não é? Vivi. Né? Sim. Um pouco disso pra gente. Vivi, sim. Vivi, Tárcio. Assim, o começo foi muito difícil. Eu não sabia para onde correr, na verdade, né? Não sabia o que fazer com aquilo. E aí eu via, as pessoas vêm muito assim, né? Algumas vêm te consolar, outras vêm falando, não, fique em paz, daqui a pouco você está recolocada no mercado. E aí veio uma pandemia, entendeu, Tárcio? Então, tudo mudou muito, né? Até mesmo propostas que eu cheguei a receber, eu tive que falar assim, não, como é que eu vou fazer? Porque eu não tenho um filho aqui em casa fazendo aula online, eu tenho 4, e eu não posso delegar isso, sabe? Então, cada vez mais foi ficando claro para mim que realmente nesse momento eu precisava disso, né? Precisava estar em casa, e assim, aprender com isso, porque ninguém nada de braçada na maternidade, eu falo isso em todas as lives que eu faço, ninguém nada de braçada, cada filho é um, né? São pessoas diferentes. Os estudos que eu venho fazendo, inclusive dos temperamentos, é por conta disso, né? Porque de repente eu me peguei, né? Me peguei em casa e com o João uma dificuldade enorme. Falava, mas como que pode, gente? Na escola bastava aparecer na porta que os alunos já cada um corria para o seu lugar, né? E agora eu não estou conseguindo respeito e obediência dentro da minha casa, que eu sou mãe. Como é que pode uma coisa dessa? Né? Um menino de 4 anos me afrontar, uma menina de 3 anos me afrontar, né? Então, assim, eu fui em busca também desses conhecimentos por conta disso, e sigo muita gente boa aqui no Instagram. Então, na verdade, Tarso, essa questão da rede social que você falou, isso eu sempre orientei os alunos. Você precisa procurar coisas boas, tem muita coisa boa nessa pandemia, né? Se não fossem as lives musicais, né? Se não fossem as redes sociais, o que nós faríamos? Nós não tínhamos onde buscar arte, nós não tínhamos onde buscar até mesmo o nosso alimento espiritual, né? As missas passaram a ser transmitidas, né? Os cultos, porque não tinha outra forma. Então, se não fosse a rede social, como nós teríamos feito, né? Para sobreviver um pouco melhor a essa situação de pandemia tão difícil que se colocou, né? E aí eu fui entendendo que eu precisava ter esse recomeço e parar de ficar plantada no passado. Né? Eu penso assim, olha, a gente cresce em nós, né? Cresce em nós, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, aquilo que a gente alimenta. Com certeza. O que você alimenta, cresce, né? E o que você deixa de alimentar, fica para trás. Então, teve até uma pessoa que expressou, né, no ano passado ainda isso, né? Alguém com quem eu trabalhei, que sente falta da minha presença, né? No ambiente de trabalho, e falou assim, se Deus quiser, você ainda volta a trabalhar aqui, né? E eu respondi para essa pessoa, olha, demorou muito, mas eu entendi que o meu tempo aí passou. Eu fiz, né? Eu fiz o que eu tinha que ter feito naquele momento, com meu empenho, com erros, com acertos, como todo ser humano, né? Mas passou, e agora eu tô numa nova tentativa. Sim. Aí, assim como você, né, e até mesmo com essas colocações que eu vinha recebendo, Lúcia, você tem tanto conteúdo, você tem tanta experiência, né,
especialmente a Ju, que é minha afilhada, com quem eu tenho essa parceria nas lives, a minha sobrinha, que é nativa digital, né, que tem 24 anos, falou, se lança nisso, porque você pode colaborar, você pode trazer um conteúdo para as pessoas, né, e as pessoas querem. Começou a falar de nicho, né, de algoritmo, eu falei, Jesus, não entendo nada disso, eu vim fazer arte de live, tive que aprender também, sabe, Tarso? Então, totalmente fora, assim. Mas eu comecei a fazer e eu nunca tive dificuldade para me comunicar. Como você disse, né? Não dá pra você deixar a peteca cair quando você é professora, quando você coordena, trabalha com gente, você tem que fazer. E o meu temperamento, nisso ele ajuda, né? Porque eu sou uma boa colérica. E o colérico, ele encara, ele faz. O que ele precisa dosar é para não passar como um trator por cima das pessoas, né? Para fazer. Mas, assim, ele é um líder nato. E tem essas características que são positivas no meu temperamento, assim, de fazer. Então, comecei a fazer, né? Não tenho um monte, tem gente, misericórdia, tem milhões de seguidores. Eu falo, Jesus, será que todas as pessoas mesmo veem o que essa pessoa escreve, o que essa pessoa fala, né? É muita gente. Mas, assim, Jesus começou com 12 seguidores. Né? Não é? Então, você vai plantando a semente, como diz meu amigo Julianinho, que é seu amigo também lá do colégio, né? Você planta uma semente aqui, uma acolá, e essa árvore vai dando frutos, e esses frutos vão alimentando as pessoas. Então, a ideia inicial é essa que você teve também, né? De assim, vou colaborar com o que eu sei. E os feedbacks são muito positivos. Sim. Né? Quando eu escrevo ali sobre adolescentes, sempre recebo directs, então, nossa, a Lúcia escreve mais sobre adolescente, que fase difícil, as pessoas têm muito problema, né, com essa fase, e eu sempre amei, sabe? Amo a fase da adolescência, assim. Acho mais fácil, veja bem, do que a infância. Olha. Né, aquela fase, eu acho mais fácil de lidar, entendeu, Tarso? Eu tenho uma linguagem que casa melhor com o adolescente, né? Então, eu sempre falo assim, o bebezinho, que é quando você domina a situação, que é aquela rotina, né? Então você domina. E adolescente, a fase do meio, para mim, é trabalho, sabe? É trabalhosa. É mesmo. Eu não posso falar que é uma mentira aqui. Eu tiro de letra. Não tiro. Entendeu? Então, assim, uma coisa que deveria ser natural para uma mãe de 4 filhos, uma esposa, né? Não me soou natural no início. E ainda hoje me pego, né? Com dificuldades, e creio que vai ser assim sempre. Só que eu me pego com dificuldades, mas eu não me apego a elas. Eu sei que amanhã eu posso tentar fazer melhor, e que provavelmente eu vou cair em muitos propósitos que eu fizer, né? Mas a gente tem que ir fazendo esses propósitos, sabe? Para o recomeço. Porque senão você fica lá com os pés fincados no que você perdeu. Então eu estou, assim, focando no que eu posso ganhar com isso. Né? Então, eu estou tendo muito mais tempo com as crianças, né? Estou observando, levo e busco, né? Faço essa coisa, e aí você conversa, e você tem esse tempo também, né? Observando coisas que realmente eu não tinha tempo de observar, Tarso. Meu tempo com eles era muito escasso, né? Era à noite e poucas horas por dia. Aí, aos finais de semana, sim, né? A gente priorizava sempre a família, sempre fazia alguma coisa em família, mas durante a semana era uma loucura, e às vezes, assim, a rede social tem isso também, né? Você fica o tempo inteiro quase que disponível, e as pessoas te acessam, né? Então, mesmo quando era minha tarde de folga, eu estava sempre respondendo alguma mensagem, final de semana, às vezes, tinha aluno, né, que mandava alguma coisa, e aí eu falava, eu vou responder, né, porque tá com essa dúvida. Então, você fica um pouco refém disso também, né? Aí eu acho que acarreta um pouco disso que você falou, né? Essa ansiedade, você tem que estar o tempo inteiro, as pessoas exigem muito. Nossa. A coisa do WhatsApp é maravilhosa, né? Mas ao mesmo tempo, ela é desrespeitosa, porque você manda uma mensagem e você já quer que a pessoa visualize, já te responda na hora, né? E isso aí vai gerando. Por exemplo, o WhatsApp, ele nunca foi a proposta de resposta imediata. Ele é praticamente substituindo um e-mail, né? Ele nasce substituindo um e-mail. Não um e-mail mais prático, mas nunca. Agora, hoje já virou um lugar onde, parece que você está falando pessoalmente. Se você não responder, é falta de educação, né? Me fala uma coisa. Exatamente. Você falou que gosta de trabalhar com adolescente, e uma coisa que eu acho fascinante com você
do tempo que nós trabalhávamos juntos e tal, foi o seguinte, é muito fácil entre aspas, mas é fácil você ser um professor, ou um educador, ou um coordenador amado pelos adolescentes, quando você age como um Peter Pan. Então você é em vez de ser um adolescente, é um adolessauro, né? Então você vai lá, com o cabelo, você também fala na gíria, e fica bancando o jovenzinho, né, o tiozinho da suquita, para que ganhe dessa forma a relação com os alunos, porque é uma relação e não necessariamente uma educação, né? O mais amplo da palavra, assim. Então, uma coisa que eu sempre admirei é que você tinha essa leveza, mas você não temia liderá-los, você não temia educá-los, tanto você quanto a Renata, né? Tem essa coisa sou doce, como dizia lá aquela frase antiga, como é que é? Endurecer sem perder a ternura, né? Quer dizer, eu acho bem bacana, porque isso é quase que uma máxima do externato, né? Uma coisa que eu reparava lá dentro. E muitas escolas a gente vê o pessoal, até lembro que eu vi uma vez um outdoor de uma universidade aqui de Araraquara, que não vou citar o nome, mas que tinha lá um professor com uma guitarra, outro fazendo assim, outro fazendo não sei o quê, para parecer que eles eram jovens, que vem para cá, que aqui é a nossa galera e tal. E que, na minha opinião, você pode, obviamente, entrar no universo lúdico, quem sou eu para dizer que não, né? Mas há necessidade dessa... Porque dizem, você pode afirmar muito melhor que eu, mas dizem que, no fundo, o adolescente quer ser liderado. Isso é verdade ou não? Com certeza é verdade. Assim, eu digo que nenhuma rebeldia adolescente resiste a uma coerência, sabe? Primeira coisa que você tem que ter, Tárcio, é coerência entre o que você fala e a forma como você age, né? E o que eu percebo, também percebi muito isso e sempre deixei claro, e graças a Deus tive apoio das gestoras e das minhas colegas de trabalho, também pensavam desta forma, né? Para trabalhar bem com adolescente, você não precisa e não deve descer no nível adolescente. Ele não precisa de um amiguinho, sabe? Eu via também, eu vejo esse equívoco, né, em docentes, mas muitas vezes as escolas que querem isso, porque esse é o professor que ele chama público. É super legal, você tem que ver como é descolado. Só que o adolescente, ele fica numa gelatina. E a gente não pode ser uma gelatina para adolescente, sabe? A gente tem que ser um terreno firme, porque quem está num período de insegurança, num período de incertezas, num período de formação, é ele, não é você. Então, eu falo que essa síndrome de Peter Pan, porque deram até o nome, né? Ela só existe na Terra do Nunca, ela só pode existir lá mesmo. Sabe? Porque não tem como uma pessoa que que deveria ser, né, adulta e madura, ficar agindo como um adolescente. Isso eu percebo, né, em docentes, que às vezes são estimulados até a isso, mas não é esse docente, por exemplo, que o adolescente vai procurar no momento que ele estiver passando, né? Por quê? Porque o conselho vai ser no máximo um conselho que ele conseguiria de um outro amigo adolescente. Entendeu? Então não é isso que eles buscam, não. Aí, quando é um problema mesmo, ou eles vêm, eles abrem situações, às vezes, extremamente íntimas, né? Mas eles vão abrir realmente com aquele professor que para eles parece ser a pessoa mais séria, né? Ou a pessoa que transparece segurança, né? O que às vezes é uma figura de mãe. Quer ver uma coisa que eu adorava, quando eu conversava com adolescente ou com uma sala de aula, né, mas era mais assim, com conversas particulares, ele falava assim, está parecendo minha mãe falando, ai, que ótimo. Porque a educação integral, Tárcio, ela se faz, escola e família. Sim. Se não tiver essa parceria, ninguém dá conta de tudo, né? Até existem famílias que eu admiro muito, e eu sou a favor da regulamentação do homeschooling, sou a favor. Por quê? Porque eu acho que tem que estar na lei, porque se a gente vive num país livre, quem quer fazer tem que ter a liberdade de fazer, ora. Né? Porque as pessoas estão fazendo sem ter regulamentação, é muito pior, porque aí você não consegue também nem verificar o que está sendo feito. Eu conheço famílias que fazem, então elas trazem para si, elas assumem inclusive essa formação
acadêmica dos seus filhos, né? Mas os filhos fazem diversos outros cursos. Né? Então, às vezes, tem gente que tem um preconceito, fala assim, essas crianças ficam sem sociabilização, elas são antissociais, porque elas não convivem. Claro que elas convivem, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, há 60 anos existe o homeschooling e não é uma geração de pessoas que não conseguem se relacionar, não é isso, né? Então, assim, mas quando você faz opção pela escola, a escola tem que ter coerência com aquilo que você acredita que você quer para o seu filho. Porque senão não vai ter diálogo, vai ter briga. Né? Então, são coisas assim que não ajudam o adolescente. Se você tem a escola falando numa linha e a família falando na outra, o adolescente vai fazer o quê? Ele vai para o lado mais fraco. Claro. Ele vai para aquele que cede mais. Claro. Né? Então, você tem razão mesmo. A gente tem que ter a firmeza, né? Muitas vezes eu ouvia assim, eles iam falar alguma coisa, eu dava uma resposta com a minha coleriquice, que eu falo, né? Dava uma resposta, para mim era só uma resposta, mas para eles era uma resposta grosseira. Ah, como você é grossa. Eles falavam. Ah, como você é grossa. Eu falei, nossa, eu fui grossa, não tinha intenção. Para mim eu só respondi. Tá. Né? Que é você conhecer o temperamento das pessoas, também te ajuda a conviver melhor com elas. Depois de um tempo, isso às vezes assim, no primeiro ano do ensino médio, os alunos ficavam meio pé atrás comigo. No segundo, eles começavam a perder isso. No terceiro, eles já eram meus melhores amigos, né? Não saíam da minha sala. Por quê? Porque eles percebiam que não era isso, né? Que não era a intenção da grosseria, que não era uma resposta grosseira, era só uma resposta. E uma coisa que eu aprendi também nesse tempo todo, Tárcio, e até ouvi uma palestrante falando isso, numa palestra que eu participei, é que tem muito esse ditado de que você deve tratar as pessoas como você gosta de ser tratado, né? Na verdade, você precisa tratar as pessoas como elas gostam de ser tratadas. Porque, assim, como eu sou uma pessoa que responde na lata, se alguém responde as coisas na lata para mim, não me incomoda, mas outra pessoa pode se incomodar. Porque ela não gosta de ser tratada assim. Né? Então, é importante a gente olhar para essas coisas dos relacionamentos humanos, sabe? E veja, esse tempo, esse amadurecimento, esses estudos que eu venho fazendo, o que me proporcionou foi realmente não estar mais no colégio. Porque eu fiquei 20 anos imersa em assuntos de educação. Amei tudo que eu aprendi, uso tudo que eu aprendi, né? A minha experiência. Mas eu fiquei imersa nisso. E, de repente, eu fui colocada em uma outra situação que eu encarei e falei, agora como é que eu vou lidar com isso? Agora, uma coisa que eu não consigo fazer é ficar parada, né, apenas nas atividades domésticas, que são extremamente importantes e necessárias, precisa fazer, né? Mas eu não consigo ficar parada nisso. Então, isso eu converso bastante com as minhas amigas que são aquelas donas de casa, assim, que eu falo, oh, coisa maravilhosa, é aquela pessoa que faz bolo todo dia para o filho levar de lanche, é a pessoa que faz pão, eu até já me atrevi a fazer pão, bolo nessa época, mas eu não sou essa pessoa que todo dia faz uma torta, sabe? Tem pessoas que se derramam de amores de fazer isso, né, Tarso? Eu tenho muito a necessidade de comunicar o que eu sei, isso faz parte do meu temperamento, né? Os coléricos são muito expansivos, eles precisam expandir. Então, eu leio uma coisa, eu já tenho vontade de partilhar com alguém. Né? E, às vezes, eu não consigo fazer isso com os meus filhos, porque não tenho maturidade para isso. Às vezes, eu não consigo fazer isso com o meu esposo, porque não é um assunto de interesse dele, sabe? Então, eu tenho essa necessidade de comunicar. Entendi. Entendeu? Então, eu não consigo ficar só nessa atividade, que eu acho brilhante, né? A minha percepção, o verdadeiro feminismo é a mulher fazer o que ela escolher fazer na vida dela. Isso né? Desde que ela não prejudique ninguém. Né? Então, o que não dá porque tem algumas coisas que você pode mudar de ideia. Né? Eu escolhi uma carreira, eu mudei de ideia, eu decidi seguir outra carreira, fui fazer outra faculdade. Isso aí, ok. Mas tem algumas coisas das quais você não pode se livrar, né, Tárcio? Então, assim, eu escolhi aqui uma carreira e também escolhi ser mãe. Né? Então, eu estou numa carreira que dá para conciliar com a minha maternidade. Aí, de repente, me aparece uma oportunidade que eu vou ter que abandonar meu filho, eu vou. Aí também não rola, né? Então, porque a gente tem que ter as responsabilidades. Né? Bastante sensível, porque essa ideia de recomeço que eu citei no começo da nossa conversa, que esse recomeço onde você já recomeça
né? Tudo é muito superficial e por isso você recomeça a hora que quer. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, hoje eu trabalho com empresas também, levo teatro para empresas para trabalhar tanto a linguagem teatral com funcionários, quanto espetáculos para empresas. E eles dizem que hoje a coisa mais difícil de você encontrar, além de pessoas criativas e imaginativas, é encontrar o que seja um estagiário interessado em ficar mais de um ano na empresa. Entende? Por quê? Porque os caras, eles até brincam comigo, falam, porque depois eles querem tirar um ano sabático. Entende? Então, olha só, por quê? Porque ele quer recomeçar o tempo todo. Ele não quer construir nada, ele quer recomeçar. A minha vida é um eterno recomeço. Recentemente eu vi uma matéria também, que eu não teria o chamado lugar de fala para falar, mas então eu vou passar para você, que com certeza tem, que diz que a moça lançou um livro, e ela tá super bem falada, e tá todo mundo comentando sobre ela, que é um livro onde ela diz que toda mãe tem o direito de se arrepender de ser mãe. Então, Jesus, sim, soube disso. Eu não sei se você chegou a ver, tá? Né? Na verdade, eu vi a página, né? Tá. A página, e aí esse post, né, dela motivou uma live minha e da Ju sobre maternidade real. Uhum. E depois eu assisti a outras lives também, né, por conta dessa página, né, que foi criada. Eu não sabia nem que era um livro, né, mas eu vi posts disso, né. Como se fosse uma construção social e não uma então, de mãe mesmo. Não, ou seja, exato. O filho só ama seu filho porque você é obrigado a isso. É uma construção social, uma imposição do patriarcado, por assim dizer, né? Obrigando. Até ela cita até alguma coisa sobre a sexualidade, que é para impedir que a mãe seja mulher, ou seja, que ela possa tirar proveito da sua sexualidade tal como o homem e tal. Então, já que você é mãe e você é uma excelente profissional, vive os dois lados de forma muito pulsante, fala pra gente sobre isso. Porque, queira ou não, por que a gente hoje não quer mais... Por que a gente, na verdade, confunde abandono de projeto de vida para poder abandonar tudo, não se responsabilizar por nada? Por que a gente chama isso de recomeço? Eu não entendo isso como recomeço, não. Eu entendo isso como falta de comprometimento. Eu penso assim, olha, Tárcia, a gente está vivendo também num momento que tudo é motivação. Eu estou com motivação para fazer isso. Eu estou com estímulo para fazer aquilo, né? Há muitas coisas, a maioria das coisas, na verdade, a gente tem que fazer porque é o nosso dever fazer. Porque a gente tem que educar a nossa vontade, não é? Nós temos, eu que sou cristã, né, católica, tenho essa crença, né? Nós tivemos a ideia do pecado original, que é a nossa realidade decaída, entendeu? Nos tendencia ao erro, assim, a escolher a opção que nos traz o quê? O que você disse no início, prazer. Prazer físico, não é? Então, você vê, por exemplo, essa questão da vivência da sexualidade, né, da liberdade sexual para as mulheres, tanto quanto... Não é para ter uma liberdade sexual desenfreada, sem instrução, sem orientação, a mulher e nem o homem. Claro. Nenhum dos dois, não é? Porque, assim, o sexo ele foi criado com uma função. Ele tem um papel. No casamento, função unitiva e reprodutiva. Não é só para o prazer do casal. Não é? Então, assim, quando ainda é um casal que tem um outro tipo de união, não vou nem questionar, mas quando é um casal que se casa na igreja católica, eu pego pesado mesmo. Eu e o Wellington, né, damos a formação lá para os noivos, e aí vocês têm certeza disso que vocês estão fazendo? Tem que ter, porque não pode ir lá prometer uma coisa que você não pretende cumprir. Não é? Então a gente promete uma série de coisas quando se casa na igreja católica. Não pode ser um evento, não pode ser um preceito, não pode ser uma coisa assim, social. Eu fiz um casamento para 500 pessoas, e aí eu prometi diante de 500 pessoas uma coisa que eu não pretendia cumprir. Uai, você é uma mentira. Você é uma mentira. Essa questão da mãe arrependida, né? Eu vou te ser sincera,
Eu soube deste post pelo meu filho Pedro. E eu vou te falar como que ele falou. Ele chegou assim, fez assim: mãe, você já viu um negócio que tá aí falando na internet de uma moça que criou uma página, mãe arrependida? Ô mãe, ela tá falando que ela se arrependeu de ter a filha e ela tem uma filha de 10 anos. Será que ela não pensou como a filha dela tá se sentindo? Ou seja, o Pedro pegou pelo lado dele, como eu me sentiria se a minha mãe hoje falasse publicamente, né, que ela se arrepende. Então, por que nós fizemos essa live da maternidade real, Tárcio? Porque hoje tem para tudo, né? Existe um comércio, para tudo as pessoas... E aí estão pintando a maternidade como uma coisa que definitivamente ela não é. Né? Então, quando você vê aqueles chás de revelação maravilhosos, são festas para 1000 pessoas quando não tinha pandemia, entendeu? Os famosos fazendo essas coisas, e depois você vê aqueles enxovais feitos em Miami, e mais um monte de coisa arada. Aí a mulher acabou de sair da maternidade, tá com uma barriga chapada, mentira, na live eu falei, mentira, eu desafio, pra mim, ou fez uma lipo ali mesmo, entendeu? Porque eu tenho amigas que são magras, plenas, secas, saiu da maternidade, tá com a barriguinha. Não tem jeito, tá? Essa pele esticou, como é que volta e fica chapada com os gominhos? Mentira, mentira. Então, assim, pinta-se uma coisa que é uma inverdade. Aí você começa a amamentar. Eu já dei N orientações de amamentação só por eu ser mãe que amamentou 4 filhos, porque eu não sou uma doutora, mas eu acho assim, quem viveu a experiência sabe falar um pouco, né? Então, no começo, quando a mãe começa, você quer dar aquele estímulo para ela não desistir, e você vai tentando com as palavras. Chega um determinado momento que eu falo assim, bem, amamentar dói no começo, e dói. Você morde uma fralda, entendeu? Reza Ave Maria e vai. Põe seu filho no peito, porque depois de uns minutinhos, vai parar de doer. Mas na hora que ele pega, dá vontade de se socar a primeira pessoa que você vê na tua frente, e assim, assim. Tem pessoas que não sentem essa dor para amamentar, mas a maioria vai sentir, Tárcio. Aí tem a internet, as pessoas começam lá, ai, por que tá falando que é porque a pega tá errada, mas eu olho a boca dele e tal, peixinho. Não é porque a pega tá errada, bem, é porque vai doer no começo. Então as pessoas ficam criando uma expectativa, e na hora que vem a realidade, Tárcio, que ser mãe, ser pai é um serviço, é servir. E é servir por muito tempo, né? E se você for um pai, uma mãe coerente, que projete seu filho para o mundo, para ele ser um adulto maduro, depois você vai ter tanta satisfação, sabe? Porque você vai ver que você colocou uma pessoa no mundo, você educou uma pessoa que faz a diferença, que vale a pena, sabe? Então, todo aquele trabalho valeu. Agora, quando você abre mão desse trabalho, às vezes você vai ter dor de cabeça o resto da sua vida com aquele filho, porque ele vai ser um eterno adolescente, que tá na barra da tua saia velho já, te dá problema, te dá dor de cabeça, e você tem ainda com ele lá com 40 anos, com 30 anos, você tem as mesmas preocupações que você tinha quando ele era uma criança. Sim. É aquela pessoa que você não ajudou a amadurecer, né? Então, essa questão que você falou, né? Eles estão num eterno recomeço. Eu acredito assim, olha, eu me lembro quando a minha sobrinha, essa que está com 24 anos, ela estava no período de decisão de profissão e tal, e a minha mãe, de vez em quando, lançava umas coisas assim, presta um concurso, sabe? E ela só olhava com aquela cara. Até um dia que eu falei assim para minha mãe, mãe, presta atenção, antigamente, as pessoas podiam até se satisfazer de bater carimbo o resto da vida, sendo concursadas porque elas tinham uma garantia de emprego. Essa juventude não quer saber disso, né? Eles têm o mundo num celular. Então, eles não vão bater carimbo o resto da vida para, né, para terem um salário garantido. Eu creio que para algumas coisas, é uma geração que mete mais a cara, eles não têm medo de fuçar, né, Tárcio? A gente tem medo de desconfigurar as coisas, né? Porque a gente não é nativo digital. Eles não, eles desmontam o computador, gente. A molecada desmonta o computador, monta de novo. São os analógicos, eles são digitais.
Eles melhoram os computadores, melhoram capacidade para poder jogar. Então, eu falo, Jesus, né? Eu não sei nada. Eu recorria muito aos alunos lá para me ajudar com umas coisas que eles vinham, faziam, assim, eu olhava para minha cara e falava, nossa, mas tu é burro, hein? Mas assim, porque para eles era uma coisa muito natural. Sim. Então, assim, mas também tem esse problema da falta de compromisso. Eles não querem assumir, né, compromisso com nada. E muitas vezes isso vem da educação que eles recebem também. Vem da educação de casa, né? Eu ouvi, só para dar um exemplo, assim, muitas e muitas vezes, mães falando assim para mim, ai, eu não quero não que namora. Muito novo para namorar. Ficar não tem problema, mas namorar tem. Então, assim, o que você está ensinando para o seu filho? Você não precisa assumir compromisso. Beije quem você quiser, entendeu? Use mesmo as pessoas, sabe? Use como se fosse, assim, uma máscara descartável. Use e se deixe usar. Né? E deixe-se usar, entendeu? Então, tudo aquilo que você deveria trabalhar com seu filho para ele valorizar o próprio corpo, para ele valorizar até a própria higiene, né? E dos outros também, e entender o outro como um ser humano, sabe? Quando se né, cristão, como um filho de Deus, entendeu? O que o outro ser humano é, e que merece todo o respeito. Até mesmo, Tarso, me lembrei aqui quando eu falei de ser filho de Deus, né? Orientações de pornografia eu também fazia com os adolescentes. Porque meninos recebem muita pornografia. Recebem muita, né? E eles me contavam. Né? Às vezes era menino ali de 11, 12 anos. Temos isso, né? E a mãe vinha e falava assim, Lúcia, eu peguei no celular uma coisa de pornografia e tal. Ai, me ajuda, porque eu não sei muito bem como abordar e tal, né? Aí eu chamava. E principalmente quando eles tinham alguma, né, uma religião, eu falava, sabia que é um filho de Deus? Você sabia que essa moça, ela tem um pai, uma mãe, às vezes ela tem até um filho, às vezes ela é esposa de alguém, né? E que por não ter tido uma outra oportunidade, às vezes foi para esse caminho. Né? Dificilmente ela escolheu fazer isso que ela está fazendo, mas ela foi para essa indústria, né? Ganhando dinheiro com isso, expondo o próprio corpo, sabe? Imagina a sua irmã fazendo isso aí. Você ia gostar? Que outros rapazes ficassem de olho na tua irmã, na tua mãe? Até com meu filho já falei isso, né? E é um filho de Deus, você tem que respeitar. Então você faz a pessoa olhar de uma outra forma. Porque se você vê, você alimenta a indústria. Você alimenta essa indústria. Então, assim, eles precisam de constantes orientações, Sim. Sabe? Para depois serem adultos decentes. Meninos e meninas. Né, Lúcia? Eu achei muito legal isso. Orientação não é cobrança, não é só cobrar, não é só não porque é assim, né? Mas ter aquele... isso não dá certo. Isso não dá certo. Uma coisa também que eu comentava, né, com os pais, gente, nossa época, você fazia uma pergunta para os seus pais, já era difícil perguntar, né, Tarso? Porque às vezes a gente nem perguntava, né? Dependendo do assunto, nem perguntava. E o pai te dava uma resposta. Você ficava satisfeito, porque para você ver se aquilo era verdade mesmo, você tinha que ir lá na biblioteca municipal, pegar a Barça. E quem que ia fazer isso? Hoje, meu bem, você dá uma resposta para um adolescente, para uma criança, ele cata o celular, procura para ver se aquilo é verdade. É muito fácil. É assim com tudo. A informação para eles é algo muito acessível, né, Tarso? Então você não pode mais chegar e falar assim, é assim porque é assim porque tem que ser, porque tem que fazer desse jeito. Não, se você não estuda, né, se você não tiver os argumentos ali para conversar com esse adolescente, até mesmo com a criança, vai tudo por água abaixo. Porque eles não se convencem com qualquer coisa, né? Tem uma questão bastante interessante que é o seguinte, até por que hoje você falou sobre o ser humano como produto. Eu cito muito, converso muito a respeito aqui nesse canal sobre isso, que eu vejo hoje que nós somos código de barra ou nós somos QR Code, quer dizer, ou você está à venda ou você está comprando, é uma coisa meio maluca. E o que se percebe é o seguinte, que nessa ânsia de ter essa pessoa como consumidor, né? Que antes você escolhia se consumir ou não. Agora você é um consumidor só de estar aqui, ó. Nós estamos aqui, nós estamos consumindo algo, né? Porque essa manobra
tecnológica aqui faz com que produtos estejam girando ao nosso redor e tal. O que eu percebo é o seguinte, alimenta-se a ideia, e aí eu falo de um pouco, eu chamaria até de mima, a mima de que nós todos só temos direitos, não temos mais deveres. Então, por exemplo, você vê assim, numa separação, que eu já vi casos de amigos dizerem isso em suas separações, né? Mas você tem certeza que você quer separar ou qualquer coisa? E ele virar e falar assim, cara, eu tenho o direito de ser feliz. Né? É uma coisa é bem clichê esse direito de ser feliz. E aí, e mesmo pais que vivem juntos, já vi muitos pais orientarem filhos nesse sentido, de não faz o que seu pai fez, vai ser feliz. Você tem o direito de fazer isso, você tem o direito de fazer aquilo. É como se o filho fosse chamado para uma vingança, né? Vai lá e me vinga, né? Eu não fui assim, eu assumi meus compromissos, eu fiz o que tinha que fazer para chegar até aqui, mas você não, vai lá, pira na batatinha e tal. E depois que vem as consequências disso tudo, né, todo mundo paga. Normalmente, mais a criança, mais o adolescente. Tanto que um assunto também bastante sério para a gente tratar aqui é que o suicídio na faixa de 11 a 12 anos aumentou barbaramente nos Estados Unidos. Então, isso obviamente, se só ter direitos e liberdade plena, entre aspas, liberdade, porque eu não acho que liberdade seja isso, mas faz com que crianças comecem a querer perder a vida, alguma coisa deve estar errada. Então, como é que você vê o recomeço? Eu tenho o direito de recomeçar, você recomeçou, todo mundo tem o direito de recomeçar, mas onde ficam os deveres nessa história toda? Claro. Então, eu vou usar aqui uma frase do Cortella, Tarso, que eu até fiz um post sobre isso, né? Ele fala assim, numa das palestras, o problema é que os pais estão deixando os filhos acreditarem que desejo é direito, não é? E não é verdade. Desejo é você querer as coisas, não é? Agora, o direito, ele já tem que junto trazer a ideia do dever. Então, olha, você vai ter direito a isso mediante o cumprimento desse dever aqui. Então, assim, porque eu quero tal coisa. Olha, nós vamos avaliar as possibilidades de você ter esse negócio que você quer, desde que isso, que são os seus deveres, estejam cumpridos, né? Você precisa. E mesmo assim, pode ser que você não tenha, porque tem outros fatores ali. Ali eu falava muito dessa questão do consumismo mesmo, né, Tarso? Porque o que eu percebo é que os pais, né, hoje as famílias estão menores, né? E quando eu abordo amigas, converso com pessoas, assim, por que você teve um filho só? Porque ter filho é caro. E eu ouvia isso até dos próprios alunos, né? Eu não vou ter filho, não. Filho é caro e dá trabalho. Onde eles ouvem isso? Eles ouvem isso em casa, sabe? Então eles começam a sentir que são para os pais um peso, né? Porque dá trabalho e um cifrão. Sim. Por que eles vão querer repetir isso? Isso que você falou, né, que parece uma vingança, é extremamente frequente o pai irrealizado que quer que o filho realize o que ele não fez. Isso é tão simples isso, Tárcio. Basta entender que o dom da vida é dado para cada um. O dom da vida do seu filho é dele, não é seu. Você não vai fazer com o seu filho o que você quer, o que você queria ter feito, né? Não, você precisa dar condições dele encontrar o caminho dele. Essa é a obrigação de um pai e de uma mãe. Por isso que eu falo, antes de ter um filho, você tem que pensar mesmo se é isso. Antes de se casar e prometer as coisas, você tem que ter, porque quem acredita, como eu, no casamento para, né, até que a morte nos separe, é uma luta diária. Não é uma coisa da novela. Aliás, na novela é traição e tudo mais, né? Então, assim, é uma luta diária. Educar filhos é uma luta diária, né? E esse negócio, eu tenho o direito de ser feliz, como você falou no caso da separação, né? O Dom Eduardo, nosso administrador diocesano hoje, né? Quando ainda era sacerdote, eu fui a vários casamentos que ele que celebrou, né? Malaspina? Malaspina, isso. Eu cantei na ordenação do Dom Eduardo. Ele fala assim, olha, se vocês estão aqui se casando para serem felizes, vocês estão aqui.
equivocados. Pelo motivo errado. Por quê? Você tem que fazer ela feliz. E ela tem que te fazer feliz. Então, quando a gente começa a trabalhar essa ideia, que você fala muito aqui no seu Insta, né? Do transcender, que você sai de si e passa pelo outro, e se felicita com isso, você começa a entender o que é servir. Exato. E é para isso que nós estamos aqui, não é? Jesus deixou essa mensagem, né? Ele lavou os pés dos discípulos, e tem a passagem do eu vim para servir e não para ser servido, né? Só que assim, muitas vezes, esse trabalho do servir, esse estar à disposição do outro e se felicitar com isso, é um processo de amadurecimento, até chegar esse momento que você fala assim, nossa, como é gostoso saber que eu estou ajudando as pessoas, como eu me felicito em ajudar as pessoas, parece que você não está fazendo nada por si mesmo. E, na verdade, você está fazendo. Totalmente o contrário, né? É o contrário, né? Você está fazendo. Então, essa história do eu tenho o direito de ser feliz, olha, Tarso, como eu já vi gente dar com os burros na água nessa história. Nossa. Entendeu? Bater a cabeça e achar que, assim, aquilo que você tem não está suficiente para você, e muitas vezes, sem nem ter tentado recuperar as coisas, né? O casamento também tem vários recomeços. Porque, imagina, eu comecei a namorar o Wellington com 13 anos, né? Eu falo pra minha mãe, mãe, o que você tinha na cabeça de me deixar namorar com essa idade? Do jeito que você era, se eu não deixasse, você ia fazer escondido, ela falou pra mim, que você sempre foi cabeça quente. Mas tudo bem, no meu caso deu certo. Comecei a namorar com 13 anos, então, de lá pra cá, imagina quantos recomeços nós já tivemos, né? Quantas coisas a gente já teve que reelaborar, né? Quantas vezes a gente precisou se perdoar, quantas vezes a gente precisa refazer as coisas e precisa conversar, nem sempre tivemos habilidade para diálogo, isso você vai conquistando com amadurecimento. E é isso, né? As relações humanas são assim, né, Tarso? O que está faltando muito é esse diálogo real, como seu seguidor colocou aqui, né? A proposta da gente falar um pouco mais da vida real, entendeu? E parar de ficar no virtual, porque lá no virtual, você bloqueia a pessoa. Só que o fato de você ter bloqueado ali, não tira essa pessoa da tua mente, do teu coração, né? E, na verdade, esses dias eu estava lendo um post de uma página que eu gosto muito, o rapaz é filósofo, sabe? E ele falou, perguntaram assim, como esquecer um relacionamento, né? Como esquecer alguém que você amou e o relacionamento acabou? Ele falou, mas você não tem que esquecer, e você não vai esquecer. Não tem como você esquecer, né? A não ser que você tenha um problema de esquecimento, mas você não vai esquecer. Na verdade, a gente precisa ressignificar. A própria dor, né? A gente tem que ressignificar a dor. Porque se você ficar na dor pela dor, a dor de uma perda, esse momento que a gente está vivendo, né? Quantas pessoas perderam familiares, pessoas amadas, meu Deus do céu, né? Se você fica na dor pela dor, ou se você fica procurando, porque morrer na pandemia é pior, porque se tivesse vacina... Olha, o fato está consumado. Tem que tentar pegar essa dor e transformar em alguma coisa. Né? Numa outra, você não vai esquecer, você não vai deixar, né? Você vai sempre lembrar, talvez aquilo te traga, né? Com certeza vai te trazer uma saudade enorme, mas a gente precisa trabalhar para aquilo não te engolir, né? Não te jogar ali. E aí as pessoas reagem de maneiras diferentes, né? Eu tenho certeza que alguém que trabalhou 20 anos numa empresa e foi demitido, poderia se afundar numa depressão. Fácil. Não é? Poderia. Um casamento que acabou, né? Poderia perder um filho, né? Um aborto que seja espontâneo ali no primeiro trimestre. Tem pessoas que paralisam ali. Não querem mais, tem medo de ter mais, né? De tentar de novo. Tem gente que para nisso. Então, assim, esses processos... não recomeça. Se eu não corro o risco de errar, e se eu não erro, eu não sofro. Né? Uma visão totalmente o medo. Na verdade. O medo, ele paralisa, né, Tarso? Né? Foi bem isso, é o tema da live, né? Temer o recomeço. Se a gente não tenta de novo, é o medo que está te paralisando, né? Às vezes, não há necessidade, assim, de grandes
orientações para você se livrar desse medo, mas às vezes há necessidade, sim, da busca por uma terapia, né? Em ponto, assim, em situações mais graves, até mesmo que se encaminhe para um psiquiatra. Você falou da questão dos medicamentos, Tarso, eu acho muito importante falar disso. Como tem criança e adolescente medicado sem necessidade? Nossa, Sem necessidade. Isso tem que ser um alerta para os pais. exato. Entendeu? Tem que ser um alerta para os pais. Por quê? Você tem aquela criança, às vezes, né, que é uma criança ali com uma hiperatividade, né, e tudo mais, mas que não está por exemplo, com a cognição comprometida, Uhum. né? Que você ainda pode buscar, já leva direto num psiquiatra, o psiquiatra já dá um remédio, a criança calma, você acha que você resolveu o problema, você não resolveu o problema, você criou mais um problema, sabe? Eu falo para os pais aqui com toda abertura, desconfie, mas desconfie mesmo de um psiquiatra que medica seu filho sem antes pedir uma avaliação neuropsicológica, Sim, para ver se de fato essa criança tem, né? Porque a avaliação neuropsicológica, ela é multi, claro. né? É uma avaliação, assim, que vai passar por vários profissionais. E aí realmente vem um diagnóstico. Às vezes é uma questão de terapia, às vezes é uma questão de limite. Seu filho não tem limite. Você não falou para ele que ele tem que sentar para fazer tal coisa, que aqui ele vai correr, que esse lugar ele pode, né? Às vezes é falta de limite e você dá um remédio lá para a criança. Né? Não é? Essa foi essa é maluca. Exato. Então, assim, Só acrescentando aí ao que você falou, eu sim, conversei com a minha esposa recentemente a respeito disso. Eu falei assim, tudo hoje, principalmente no que diz respeito à saúde mental, precisa rotular. A gente precisa aristotelicamente rotular. Tem que saber o porquê. Por que é assim? Ah, deve ser isso. Rotula, rotula, rotula. Aí eu brinquei com ela assim, eu falei, será que se lá no passado a mãe do Messi, jogador de futebol, tivesse levado ele ao médico e o médico tivesse avaliado ele com essa, dizem que ele tem um autismo, né? Algum sentido. Será que se esse médico tivesse dito, ó, ele é autista, vai precisar tomar remédio e tal, será que essa mãe não trataria esse garoto diferente? Será que deixaria que ele fosse jogar futebol, sabe, com os amigos no campinho e aquela coisa? Será que ela estaria com tanto medo de deixar a criança que tem um problema psicológico se envolver? Isso não ia, de repente, matar todo o talento dele? Eu sempre falo isso. E quem lida com arte, muitas vezes lida com crianças que em tudo vai mal. Chega na arte, ele consegue fazer coisas que os outros não fazem. Então, se você for levar só pelo lado das exatas, você vai falar que ele é doente. Mas se você falar do aspecto humano dele, da capacidade que ele tem de interpretar, dele ver o mundo de outra forma e de conseguir entrar no universo lúdico com força, e como é que fica isso? Quer dizer, é muito perigoso, eu acho muito perigoso. E acho que tem um cara que eu estudo muito chamado Viktor Frankl, eu imagino que você deve conhecer, porque na igreja católica bastante. Ele diz o seguinte, né? Que liberdade é responsabilidade. E aí eu ouso dizer aqui que recomeço, né, que seria liberdade de recomeçar, tem que vir de mão dada com responsabilidade, senão a casa cai do mesmo jeito. Aí você vai ficar num eterno giro, né, de recomeço, 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 recomeço. Não é não? Ah, com certeza. Né? E sim, eu gosto muito do Viktor Frankl, eu leio algumas coisas dele, né? E mais assim com essa questão que a gente tem estudado, porque um grupo de psicólogos se juntou a nós nessa questão dos temperamentos, né? E a gente está sempre conversando sobre isso, né? Tarso, e ele tem uma história de vida, né? Que todo mundo deveria conhecer, que é outro também, né? Que, nossa, tinha todos os motivos do mundo para entregar os pontos. Puxa! E ia estar super justificado, sempre né? No lugar dele, eu falo, eu não conseguiria. Eu olho e falo, eu não conseguiria. Até eu citei numa outra live, o filme A Vida é Bela, Nossa. né, que o Benigni, entendeu? É aquilo ali, sabe? No que ele transformou aquele campo de concentração para o filho dele, né? Para ao final, ele morto, o filho se considerar um vitorioso. Não é? Entendeu? Então, assim, você desviou completamente o foco
né, daquilo que deveria ser um sofrimento e uma situação de indignação, para algo que o rapaz, ganhamos, né? Então, a questão da pandemia, a primeira live que eu fiz com a Ju foi sobre essa questão da pandemia. Sim. E aí, Tarso, eu vou te ser muito sincera, eu estava aqui em casa, né, que era o Fique em Casa, eu estava super cumprindo isso, com os meus filhos, e chegou num determinado momento que eu falei assim, eu não vou mais ler o que está acontecendo, eu não vou ficar me informando sobre isso, porque eu já sei o que eu tenho que fazer, certo? Eu só posso ir na quitanda, no mercado, na farmácia, se eu precisar, porque no começo era tudo Wellington que ia, eu nem saía mesmo, eu tenho que usar máscara, eu tenho que usar o álcool em gel. Eu não vou ficar lendo, eu não vou ficar vendo reportagem que mostra que não está tendo lugar para enterrar as pessoas, nada disso, porque eu não vou ter sanidade para ficar com esses 4 aqui dentro. Eu vou ficar pirada e vou botar meus 4 pirados aqui, né? Então, por que eu vou fazer isso? Porque isso vai ter um fim em algum momento e eu vou tentar trabalhar de uma maneira assim, né? Então, tinha algumas situações que eu tinha que falar, não, porque tem uma pandemia, porque tem um vírus assim assado, né? Para explicar algumas situações para as crianças, mas eu não fiquei me afundando nisso não, porque assim, eu já estava tendo que dar conta de uma situação completamente nova na minha vida, né? Se ainda eu quisesse me manter antenadíssima com todos os detalhes de Covid, sabe? E mais as crianças tendo aula em casa, eu ia pirar, então eu falei, eu não vou ficar me aprofundando também nisso, ia fazer uma escolha, né? E eu escolhi tentar ficar saudável da cabeça, sabe? Então, assim, eu não fiquei muito com medo. Você tá com medo? Você tem medo? Não, eu não tenho, porque eu tô fazendo o que estão falando que é para fazer, então eu não tenho medo, sabe? Tô fazendo o que é para fazer só, né? Fazemos aqui E sinto por... mãos, né? Mas, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Me fala rapidinho sobre esse trabalho que você está falando, que você falou sobre o fleumático, sobre o que mais. Fala um pouco sobre isso para a galera se antenar, principalmente que eu quero muito que as pessoas que estão nos assistindo aqui agora sigam a sua página para que possam seguir, que eles entendam um pouco do que é que você está fazendo. Legal. Então, como eu disse, né, Tárcio, no ano passado, foi até o Pedro, meu mais velho também, que chegou e falou assim, nossa, mãe, eu fiz um teste na internet, eu descobri que eu sou fleumático. Eu falei, oi? Né? Nunca realmente tinha ouvido falar, coisa assim que eu sinto muito, porque o meu fazer pedagógico poderia ter sido muito enriquecido se eu tivesse esse conhecimento antes, né? E aí eu fui fuçar ver o que era isso, sabe? Então, essa teoria, teoria não, é um estudo mesmo, né, dos temperamentos, que são 4, basicamente, muito ligado aos elementos também, e desde Hipócrates, né? Então, é coisa assim, né, do século IV antes de Cristo, ele começou a fazer esse estudo, né, daquilo que ele chama assim, a parte mais mineral do ser humano, é aquilo que nasce com você, né? Então não é a sua personalidade, porque a sua personalidade ela é construída, né? Mas é aquilo que está em você. Então, por exemplo, por que algumas pessoas chegam num ambiente e já se comunicam e outras, né, já ficam mais quietinhas? Então, os temperamentos, eles explicam sobre isso, sabe? Que não é só assim, só porque aquela pessoa é tímida, né? Não, mas como que ela é tímida se os pais são tão expansivos, se ela vive num ambiente tal? Então, assim, são basicamente 4 temperamentos, tá? O colérico, né, eu lendo, me descobri colérica, né? O colérico, então, tem relação com o fogo, é aquela pessoa que expande, ela tem essa necessidade da expansão, né? E, normalmente, ela é uma pessoa seca. Então, é uma pessoa, assim, que as coisas ficam um pouco marcadas nela, né? Porque ela tem esse aporte seco da terra, né? Que pisa e marca, né? Então, o fogo e quente e a terra, que pisa e marca. Mas também tem os coléricos que têm um aporte úmido. Então, às vezes, também é aquela pessoa super expansiva, que fala, que vem na telha, que é super líder e tal, mas já é uma pessoa, assim, mais chorona, né, com as coisas, mais, que se sensibiliza mais, que realmente retrata a mágoa chorando, né? O fleumático é aquela pessoa, assim, que é meio preguiçosa, então é uma inclinação negativa do fleumático, é ser preguiçoso, é uma coisa que você precisa lutar contra, né? Meu filho mais velho, ele é um fleumático nato, assim, então ele tem uma preguiça, é uma aparente indiferença com os demais, né? Parece que ele não se envolve muito com os problemas,
Mas tem uma característica, algumas características muito positivas, que assim, são pessoas muito serenas, são bons conselheiros, né? Então, o elemento ligado aos fleumáticos é a água, né? Então, eles são úmidos, né? E eles são frios, úmidos e frios. Então, a gente vê o frio nessa questão meio que da indiferença, né? Mas eles são úmidos nessa questão de envolver e de serem pessoas de paz, né? Normalmente os fleumáticos caminham por aí. Muito rapidamente falando, né, Tars? Porque é um estudo realmente muito profundo. Aí tem os sanguíneos, que o meu Henrique aqui é um sanguíneo, né? Os sanguíneos, eles estão ligados ao elemento, eles são quentes, tá? Assim como, na verdade, desculpa, eles são úmidos, tá? Eles são úmidos, assim como os fleumáticos, né? E eles estão ligados ao ar. Né? Então, os sanguíneos, olha que engraçado, né? Os sanguíneos, eles são pessoas meio dispersas, aéreos. Eles são aéreos, né? Eles são pessoas dispersas, são pessoas normalmente desorganizadas, têm uma dificuldade de foco. Então, quando você vai estudar os sanguíneos, fala muito assim, que as crianças sanguíneas, elas são confundidas com crianças que têm o déficit de atenção com hiperatividade. Porque também são crianças muito sensíveis. Tá. É isso, eu noto muito no Henrique, a sensibilidade. E tem o lado artístico muito aflorado, sabe? Então, assim, o Henrique é um sanguíneo nato. Você tem que falar várias vezes as coisas, assim. Ele custa para entrar no banho, Tarso. Depois que ele entra, ele tem que pôr alarme para ele sair. Mas você vê assim, ó, ele está lutando, ele está dando golpes, ele está falando, ele está criando no banho. Sanguíneo é muito assim, né? E o melancólico, né? Os melancólicos não tem a ver com a melancolia, tá? Porque a melancólica é uma pessoa triste. Não, não é isso. Os melancólicos, eles são pessoas mais reservadas, né? São aquelas pessoas que gostam mais da solidão, gostam de ficar sozinhas, são muito estudiosos, muito focados nos estudos, sabe? E até é muito interessante o Dr. Pacheco, que ele tem um time, assim, que ele treina, que ele supervisiona nessa questão dos temperamentos, né? E o doutorado dele ele fez com os jesuítas, ele estudou os jesuítas. E lá na escola jesuíta, os temperamentos de cada um eram muito estudados. Normalmente, os coléricos eram enviados para a missão, são aquelas pessoas que se propõem, vai, faz, né? E os melancólicos ficavam na parte da formação acadêmica deles, né? Eram os professores, porque eram aquelas pessoas muito centradas por o estudo e tal, né? Então, os melancólicos, eles são secos também, assim como os coléricos são pessoas que normalmente, assim, guardam uma mágoa, sabe? E o elemento ligado a eles é a terra. Então, assim, é um estudo muito interessante, assim, sabe, Tárcio? Eu me interessei muito e hoje está voltando muito, está vindo muito à tona esse estudo novamente, né? A psicologia havia abandonado, agora a gente vê esse resgate, e os psicólogos dizendo que auxilia demais no acompanhamento, né, dos pacientes, dos clientes, conhecer o temperamento deles. Entendi. Né? É muito interessante mesmo. Então, assim, eu estou fazendo esse estudo, né, e também, eu já havia lido há muito tempo atrás As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, e hoje tem as 5 linguagens do amor para os homens, tem as 5 linguagens do amor para as crianças, né? Hoje tem outros livros, mas eram as 5 linguagens do amor. Eu fiz um trabalho também com mulheres casadas e noivas, né? Então, assim, agora eu estou estudando e pretendo, assim, realmente começar a fazer alguns cursos, sabe? Para o pessoal, para ajudar, quero ajudar, né? Por aqui. Lindo! Tem esse recurso, né, Tarso? Vamos usar, assim, para ajudar, para o bem também, né? Custa, né? Mal não faz. Gente... Não, mal não faz. A Lúcia, qual que é o seu Instagram? É Lúcia HPS Silva. Vou escrever aqui, ó. Escreve aí pra galera. Gente, coisa boa passa rápido, tá vendo como é que é? Eu queria agradecer imensamente vocês terem ficado até agora com a gente. Essa live foi para além de 1 hora e não estou nem aí, vamos embora, porque o assunto é bom. Eu falo muito, né? Eu falo muito. Só um pouquinho. Eu falo demais. Maravilhoso. E eu peço para vocês também, vocês são amigos da Lúcia, vocês que estão aqui pela primeira vez,
Sigam o @Teatro Substancial. Tento sempre trazer coisas relevantes para vocês, coisas que possam somar na vida de vocês, usando sempre a arte como pano de fundo de tudo que eu falo. Lúcia, foi um baita de um prazer te entrevistar. Eu vou falar com a minha esposa, que também está com um projeto bem bacana, e ela convida pessoas da área de educação para conversar. Até ela conversou, acho que foi ontem, com a Edi. Lembra da Edi? Sim. Conversou com a Edi, conversou com uma outra pessoa lá. E eu quero muito que ela leve você também, porque você tem sempre muita coisa para trazer, para somar. Você sabe o quanto eu te acho especial, profissional, uma amiga aroeira. Eu lembro até hoje que eu falei, tem uma coisa que a gente, na sala dos professores, que a gente não cruzava na sala dos professores, porque você era da outra turma, né? Outro horário. A cara na sala dos professores, assim, e disse, falei, pô, galera, vida tá difícil, não sei o que lá, você só bateu o olho assim e falou assim, eu tô vendo que tá difícil, eu sei quanto custa esse óculos escuro que você tá usando aí. E era engraçado, porque foi muito espontâneo, assim, você me pegou de surpresa. Falei, caraca, mano, como é que essa mulher é atenta a tudo? Fantástico, fantástico, você é demais. Sou seu fã, tá bom, amor? Eu agradeço, viu, Tarso, o seu convite, como eu disse, né, para você, no particular, eu também tenho ideias lá pro meu Insta, né, para a gente conversar, para também ajudar as famílias, né, os pais, claro, naquele tema, né, que eu não vou dar spoiler aqui, vou deixar o povo curioso, e queria agradecer também os seus seguidores, né, que entraram e nos ouviram aqui, espero, assim, ter falado aquilo, né, que você esperava, muito. mas tem muita coisa para a gente conversar e trabalhar junto. As pessoas adoram. Muito obrigada. Eu sempre digo isso. Não há quem resista a uma pessoa original, sem filtro, sabe? Por exemplo, se você tem a sua opinião, você morre por ela, você luta por ela, entende? E as pessoas estão precisando disso, porque hoje está tudo muito, muito efêmero, né? Muito líquido, como diz. Está tudo muito líquido. Você não pode confiar. Então é muito bom que as pessoas possam seguir Instagram de pessoas como você, que tem essa palavra, né? Palavra é tudo no mundo. Ó. Obrigada, Tarso. Beijo, viu? Muito obrigada pelo convite. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima vez.